Bem, pessoal, bom dia. Continuando sobre os mecanismos de lesão celular, nós começamos a discutir um tipo de lesão, aliás, um dos mecanismos de lesão celular. Esse tipo de lesão celular é esse tipo de mecanismo, lembrando que ele não acontece de forma isolada, né? Existem correlações entre eles e vai depender daqueles três princípios que foi discutido no início da aula, né? Hoje a gente vai focar nos outros danos, nos outros mecanismos que, que provocam, geram lesão celular, independente de ser apoptose ou necrose. Então a gente vai discutir o restante e aí na próxima aula a gente começa a apoptose, tá? Relacionando os mecanismos especificamente com a mitocôndria, nós temos alguns processos em que acontecem danos diretos às mitocôndrias. Qual a função primordial da mitocôndria? É gerar energia, né? Então, está diretamente relacionado com o metabolismo da geração de ATP. A gente discutiu na aula anterior os efeitos quando se tem uma redução na quantidade de ATP. E aí, quando eu levo em consideração que o ATP é fabricado, é produzido na mitocôndria, e aí a gente vê também a importância dessa organela como um todo. A gente tem 3 pontos aí que a gente pontua como danos que acontecem a nível dessas organelas, que são as mitocôndrias. Primeiro, a permeabilidade da membrana da mitocôndria, ela pode sofrer um processo de alteração. Quando acontece esse processo de alteração na permeabilidade da mitocôndria, pode acontecer o que a gente chama de poro de transição dessa permeabilidade. Esse poro nada mais é do que são vários buracos, digamos assim, vários canais que são abertos na mitocôndria. O que acontece com isso? Todo o material dentro da mitocôndria, principalmente as enzimas, eles tendem a sair para o meio intracelular, tá? Sair da organela para o meio intracelular. E vice-versa. E tudo que tem fora da mitocôndria, em termos de substâncias, tendem a entrar. Mas o que acontece também, a gente tem aí uma liberação excessiva nessa situação de proteínas pró-apoptóticas. São proteínas que irão induzir o processo de apoptose. Então, o mais preocupante em termos de danos à mitocôndria é a formação desse poro por liberar grande quantidade de proteínas que vão sinalizar a autodestruição dessa célula pelo mecanismo de apoptose. E aí a gente tem que o que pode induzir esse poro? A gente tem, além daqueles agentes nocivos, como a gente já estudou, né? A gente tem um que é muito comum, que acaba sendo também um agente nocivo, mas em consequência dos agentes nocivos, na verdade, que é o acúmulo de proteínas com malformação. Então, essas proteínas de malformação, elas vão gerar um estresse no retículo e também elas tendem a se acumular no meio intracelular, provocando, ocasionando esse aumento na permeabilidade da mitocôndria. E aí o que acontece? É como se é um mecanismo de feedback. Quanto maior a concentração de proteínas mal dobradas na célula, maior vai ser a tendência das mitocôndrias liberarem proteínas pró-apoptóticas. Como acontece essa liberação dessas proteínas? Através da permeabilidade alterada ou a formação de poros na mitocôndria, que é a mesma coisa. Quando você tem uma permeabilidade alterada na mitocôndria, a gente chama isso de poros, poros mitocondriais, que são formados em decorrência desse estresse. Tá? Então, a gente vai analisar isso, esse mecanismo de geração desse poro e, consequentemente, a liberação de proteínas pró-apoptóticas. Outro dano importante é que a mitocôndria, por ela estar relacionada diretamente com o metabolismo energético e diretamente envolvendo a participação do oxigênio, inúmeras espécies reativas de oxigênio vão ser formadas. Essas espécies reativas nada mais são do que
radicais livres. Então, a gente vai ter várias substâncias sendo liberadas e a gente tem, naturalmente, nas mitocôndrias, enzimas que vão atuar reparando a formação desses radicais, fazendo com que um radical se transforme num produto que tenha menos efeito nocivo, ou que seja uma substância natural. Por exemplo, a gente vai ver algumas enzimas que elas atuam metabolizando a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, fazendo com que ele se converta em água, certo? Então, isso aí é um processo natural. Nós temos esses mecanismos atuando a todo tempo para evitar que esses radicais livres eles danifiquem as células. Então, é um sistema de reparo extremamente eficiente. Mas a gente vai ver que quando acontece alguma interferência nesse metabolismo da mitocôndria, realizado na mitocôndria, especificamente do oxigênio, são formadas várias espécies reativas que podem danificar e levar ao processo de morte celular. Tá? Esses danos mitocondriais, como eu falei, eles são especificamente indutores de apoptose. Por quê? Porque a gente vai ver que existem proteínas, como eu falei agora há pouco, que sinalizam o início do processo de apoptose. Então, as mitocôndrias liberam proteínas que a gente considera pró-apoptóticas. E também o interessante é que as próprias mitocôndrias, elas também contêm proteínas que vão fazer com que aconteça o bloqueio da apoptose, evitar o processo da apoptose, que são as proteínas anti-apoptóticas. Então, evita o processo de apoptose. Então, a mitocôndria ela funciona basicamente como um dispositivo que vai ou não dizer se a célula entra numa via de apoptose, tá? Então, são esses 3 danos aí que estão diretamente relacionados com a mitocôndria. Analisando esse esqueminha, a gente vai ver quais são alguns fatores nocivos, né, que podem levar aos processos de danos mitocondriais. O que a gente já sempre vem discutindo, que é a baixa na concentração de oxigênio. Então, quando você tem um quadro de hipóxia, né, além dessa questão da hipóxia, a gente tem substâncias tóxicas e radiação, são um dos três agentes nocivos aí mais importantes sobre ter uma influência, sobre ter gerar um mecanismo de lesão a partir da mitocôndria, a nível de célula. Então, a gente está vendo que esses 3 fatores aí, esses 3 agentes nocivos, eles vão provocar um dano ou vão fazer com que a mitocôndria ela não funcione de forma adequada, tá? Tanto o dano como a disfunção na mitocôndria tem consequências. Quais seriam essas consequências? A primeira delas é a diminuição da concentração de ATP, porque a mitocôndria não vai estar funcionando adequadamente ou vai ser gerado um dano direto. Então, como ela está relacionada à produção da ATP, esse resultado, esses agentes nocivos, eles provocam um resultado direto, que é a diminuição na concentração de ATP. E também vai aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, porque está havendo prejuízo no metabolismo relacionado ao oxigênio. Então, tanto o oxigênio como a geração da ATP estão inteiramente, totalmente relacionados. Então, só lembrando o que acontece a nível de mitocôndria. A gente vai ter várias proteínas na membrana mitocondrial interna, e essas proteínas servem para transportar elétrons, né, até a ATP sintase. Então, esses elétrons eles percorrem todas as proteínas transportadoras, chegando no final, esses elétrons eles vão ser doados para o oxigênio, né, para poder esse oxigênio ser transformado em água. O que acontece? A gente tem a participação do oxigênio aí recebendo esses elétrons, e a gente também tem, ao mesmo tempo em que esses elétrons passam pela mitocôndria, as proteínas lançam prótons, né? E esses prótons, através desse espaço intermembrana da mitocôndria, eles vão atravessar a ATP sintase, gerando ATP. Então, a gente vê essa relação aí direta da mitocôndria com
a geração de ATP e com o metabolismo do oxigênio. Quando há prejuízo nisso, o que é que a gente vai ter? Redução na quantidade de ATP e aumento das espécies reativas de oxigênio, que são extremamente críticas para a viabilidade celular. Então, esses radicais livres, eles vão fazer um estrago, digamos assim, geral, a nível de célula. Então, quando a gente analisa radicais livres, a gente vê muito no dia a dia a discussão de uma alimentação, né, rica em antioxidantes, porque essas substâncias naturais que a gente ingere na alimentação, elas vão combater esses radicais livres que são naturalmente produzidos pelo corpo, pelo organismo, mas nós temos um sistema de reparo muito eficiente. Então, além do sistema de reparo muito eficiente, a alimentação com base de produtos naturais ricos em flavonoides, entre outras substâncias, vão ajudar ainda mais a diminuir esses radicais livres, fazendo com que o indivíduo tenha uma saúde melhor e também evitando que a gente já tem uma relação, sabe que tem uma relação direta com a questão do envelhecimento precoce, né? Então, os radicais livres, eles acentuam o processo de envelhecimento. Eles agem aí fazendo com que a pele ela perca a sua rigidez, deixando mais flácida, aparecendo o que a gente chama de rugas, né? É quase uma aula de estética. Quase uma aula de estética, mas é isso que acontece. Então, o que é que os radicais livres fazem? Por que acontece envelhecimento precoce? É porque esses radicais livres estão bombardeando as células, gerando lesão celular. Quando eu mandei aquele videozinho no WhatsApp, em que a radiação UV penetra na pele e faz com que a pele fique mais rígida, mais ressecada, então os radicais livres têm um papel parecido aí com a radiação UV. Eles também vão fazer com que todas as células elas tenham um aspecto de lesão mesmo, né? Faz com que aconteça. A gente vai ver que um dos mecanismos dos radicais livres é fazer com que todos os lipídios das membranas eles comecem a sofrer um processo de acetilação, que a gente vai ver, e aí começa a haver todo um dano a nível de membrana. Quando a gente analisa isso no aspecto visual, é como se a pele ficasse toda enrugada, tá? Então, por isso tem essa questão do envelhecimento precoce. Esses dois fenômenos, a diminuição na geração de ATP e o aumento da produção de radicais livres, eles vão gerar o quê? Vários tipos de bloqueios nas atividades celulares, levando aí a um quadro de anormalidade nas funções celulares, que vai culminar na necrose. Então, se tem danos diretamente na membrana, como eu falei, qual é a característica da necrose? Danos, tumefação da membrana, né? Das membranas como um todo, tá? Esse é um dos pontos em que acontece esse mecanismo de lesão relacionado aí com a geração da ATP e a produção de radicais livres. Do lado direito de vocês, a gente está vendo que tem outra via de dano, outro mecanismo de dano. Gente, até então, tá dando para entender esse primeiro mecanismo? Mais ou menos. E aí é necessário que depois vocês leiam, tá? Porque são vários detalhezinhos, assim. Mas de forma geral é fácil, tá? A compreensão é fácil. Olha, esse outro mecanismo aí, ele está relacionado quando acontece deficiência na produção, ou então algum bloqueio, ou algum defeito genético que diminui aqueles fatores de crescimento, lembram? Então, quando há uma diminuição ou prejuízo naqueles fatores de crescimento, como também efeitos no metabolismo hormonal, que a gente chama tudo isso de sinais de sobrevivência. Esses sinais de sobrevivência são participação, efeito dos fatores de crescimento como um todo, ação hormonal, né, porque a gente sabe que algumas células elas precisam diretamente da sinalização hormonal, ou também esses sinais de sobrevivência eles estão relacionados com
a propagação, a emissão e propagação do potencial de ação nas células. Então, todos esses sinais aí, a gente considera como sinais de sobrevivência. São sinais vitais para que a célula mantenha sua integridade celular e a sua funcionalidade celular. Quando há uma diminuição nesses sinais de sobrevivência, tá? Ou acontece danos diretamente nas proteínas, como proteínas mal dobradas se acumulando, e além de danos ao material genético, esses três pontos vão desencadear uma resposta a nível de mitocôndria. Quais são essas respostas? As mitocôndrias vão começar a liberar uma alta concentração de proteínas pró-apoptóticas, que são proteínas que vão ativar a via de apoptose, e vai diminuir aquelas proteínas que têm função de proteção celular, que são as proteínas antiapoptóticas. Então, nesses dois contextos, com aumento excessivo de proteínas pró-apoptóticas e uma redução daquelas antiapoptóticas, começa a haver uma alta liberação do conteúdo mitocondrial, certo? Esse conteúdo começa a vazar pelos poros, tá? E também essas proteínas, né, as próprias proteínas pró-apoptóticas são liberadas ainda mais, aumentando a concentração no meio intracelular. O que é que acontece? Qual o resultado desse processo? Uma via de autodestruição. Essas proteínas pró-apoptóticas, elas desencadeiam um mecanismo muito rápido de apoptose, ou seja, começa a haver um processo de formação de corpos apoptóticos e principalmente condensação do material genético. Lembrando que a mitocôndria tem material genético próprio. Então, essas proteínas pró-apoptóticas, elas começam a induzir na própria mitocôndria uma condensação do seu material genético, além de induzir a condensação da cromatina no núcleo. E aí, também, essa condensação desse material genético sinaliza a formação, né, inconsequente ou correlacionado à formação de corpos apoptóticos. Então, esse quadro característico que a gente considera como apoptose. Então, são esses dois mecanismos que estão relacionados à questão das mitocôndrias, tá? Então, a gente só repetindo aí, a gente tem três, né? Então, todos esses três, na verdade, a gente pode ver que nos danos a mitocôndrias pode acontecer processo de necrose, como também de apoptose, relacionado a danos à mitocôndria, tá? Não tem só uma via de indução, não. Então, pode gerar necrose, pode gerar apoptose. Alguma dúvida, pessoal, até então? Nenhuma. Tá, vamos começar para o próximo mecanismo, falar sobre o outro mecanismo, que é a interferência do cálcio. Relembrando aí a função do cálcio, ele está relacionado diretamente ao processo de contração muscular. A gente viu que o músculo esquelético lá em fisiologia, né, relembrando, precisa ter cálcio para haver o processo de contração. Cálcio se liga àquele complexo troponina e começa a haver a interação entre actina e miosina, né, gerando um processo de contração. Além disso, há também a necessidade do cálcio no músculo liso e também, principalmente no coração. Então, para o coração funcionar, há uma alta demanda de cálcio. Além de todos os outros processos biológicos a nível de célula mesmo. Então, a gente sabe que a nível de célula é necessário haver a participação do cálcio a todo tempo. Então, quando se tem problemas aí, tanto na entrada do cálcio, né, a nível de célula, como a saída desse cálcio, vai ter problemas para a viabilidade celular. É um estopim para a geração do mecanismo de lesão celular. Internamente, na célula, de forma geral, dentro
ela não pode ter uma concentração alta de cálcio. Tem que ter uma concentração baixa de cálcio. Onde é que essa concentração de cálcio vai estar alta? Fora da célula, né? A tendência é que esse cálcio passe, né, por transporte, por difusão, né? Porque tem alta concentração fora, então a tendência dele é entrar na célula. E dentro da célula, será que tem uma concentração alta de cálcio? Apenas dentro de determinadas organelas. Qual a principal organela que tem maior concentração de cálcio? Retículo endoplasmático. Né? Lá no músculo a gente chama de retículo sarcoplasmático. Lá dentro tem uma alta concentração de cálcio. Esse cálcio jamais pode estar em alta concentração no líquido intracelular. Ele pode estar armazenado. Ele vai estar em alta concentração armazenado nas organelas. Agora, no líquido intracelular, ele jamais pode estar em alta concentração. Quando acontece alguma consequência, algum agente nocivo que prejudica isso aí, faz com que o cálcio aumente essa concentração no líquido intracelular, aí já desencadeia alguns mecanismos que vão gerar lesão celular, tá? Então, o cálcio não pode estar em concentração alta no líquido intracelular. Senão, vai perder o que a gente considera como homeostasia da célula. Então, a célula ela vai perder o seu equilíbrio. E aí gera lesões diretamente quando essa concentração do cálcio está alta. Então, alguns estímulos nocivos são estopim para poder aumentar a concentração de cálcio dentro da célula. Quais são esses agentes nocivos? Principalmente isquemia e também substâncias tóxicas. Né? Essas substâncias tóxicas, a gente tem várias, então por isso que a gente agrupa numa denominação mais ampla, seria substâncias tóxicas. Elas são precursoras desses mecanismos de lesão celular correlacionados com a questão do cálcio, do influxo do cálcio. Nessa imagem, a gente está vendo alguns mecanismos que estão integrados aí com o desequilíbrio na concentração do cálcio. Então, digamos que o indivíduo sofreu um processo de isquemia, né? Automaticamente esse cálcio extracelular ele vai aumentar sua concentração fora, né, da célula. Com aumento excessivo da concentração de cálcio, né, o agente nocivo, né, ele também provoca alterações na permeabilidade da membrana para o cálcio. Ele faz com que o cálcio se difunda mais rapidamente. Só lembrando que os canais de cálcio são canais que transportam cálcio, são canais de ação lenta, né? Tanto para entrar o cálcio, eles funcionam de forma mais lenta, né? Como também para bombear pela bomba de cálcio. Então, essa entrada do cálcio, essa alteração na permeabilidade do cálcio, faz com que a célula absorva uma grande quantidade desse íon, né? E fique recebendo, porque o mecanismo de controle do próprio canal de transporte do cálcio é lento. Então, para ele fechar também é lento. Então, a célula vai ganhando cálcio e esse aumento na concentração do cálcio citossólico, ou seja, do cálcio dentro da célula, provoca várias reações, vários mecanismos. Primeiro, as organelas que armazenam cálcio vão liberar mais cálcio. Então, o cálcio, a concentração alta do cálcio no meio citossólico provoca a liberação de mais cálcio da mitocôndria e de mais cálcio vindo do retículo endoplasmático. Né? Então, essa concentração alta aí do cálcio citossólico, que fica ainda mais alta, ele tem efeitos diretos. Vamos ao primeiro efeito. Ele começa a ativar várias enzimas que vão destruir substâncias específicas dentro da célula, vão destruir as próprias biomoléculas da célula. Então, o cálcio ele vai ter esse efeito em enzimas que estão lá no meio intracelular. Quais são essas enzimas? A gente vai ter fosfolipases, que são enzimas que vão atacar os fosfolipídios. Onde a gente encontra fosfolipídio? Em todas as organelas
em toda a membrana. Então, os fosfolipídios são aqueles lipídios responsáveis pela formação das membranas. Onde é que tem membrana? Organelas e na própria membrana celular, né? Então, o que acontece com a ativação dessa enzima? Ela vai começar a destruir todos os lipídios, todos os fosfolipídios. E aí começa a haver uma diminuição na quantidade de fosfolipídio. Essa diminuição na quantidade de fosfolipídio vai fazer com que a membrana comece a se romper, né? Todas as membranas comecem a se romper, tanto das organelas como também na membrana celular como um todo. Aí gera-se o que a gente chama de dano à membrana. Outra questão também que é ativada, outro mecanismo que é ativado, são das proteases. São enzimas que destroem proteínas. Onde é que a gente tem proteínas? Também formando as membranas, principalmente a membrana celular. A gente viu que existe mais ou menos 55% de proteínas compondo as membranas. Então, com essas proteases ativadas, elas vão destruir as proteínas que compõem a membrana, como também as proteínas que formam o citoesqueleto. Quais as proteínas que formam o citoesqueleto? O citoesqueleto é como se fosse um mosaico abaixo da membrana que sustenta essa membrana, né? Dá uma certa rigidez aí. E também serve como proteção. Então, esse citoesqueleto é formado por miosina e actina também. Então, quando se tem a liberação dessas proteases, elas vão também destruir essas proteínas que estão formando o citoesqueleto. O que é que vai gerar? Danos à membrana como um todo, tá? Além dessas duas vias, a concentração alta de cálcio ativa as endonucleases, que são enzimas responsáveis pela destruição do material genético, tá? Onde é que elas vão atuar? Aonde se encontra o material genético, onde é que a gente tem? Tanto na mitocôndria, como também em maior concentração no núcleo. Então, vai gerar um dano a nível de núcleo, tá? E também uma redução na concentração de ATP. Por que acontece essa redução na concentração de ATP? Porque lembram que a gente tem um processo em que o cálcio ele atua como havendo um cotransporte, né? Um cotransporte de sódio e cálcio. Então, existe uma distribuição de sódio e cálcio. A gente sabe que o sódio é necessário para ver aqueles processos de potencial de ação. Essa diminuição da ATP, da ATPase, são proteínas que estão na superfície, na membrana da mitocôndria, auxiliando no processo de síntese de ATP. Quando se tem um ataque direto às mitocôndrias, né, vai haver o quê? Interferência da ação dessa enzima. E acontece, como resultado, uma redução na produção de ATP. Acabei me confundindo aí o sódio com o cálcio. Esses dois, sódio com cálcio, eles estão relacionados com a superfície da membrana celular como um todo, que é um princípio aí para ver fornecimento de ATP. Mas, para ficar mais claro, esse dano nas ATPase, ele é provocado principalmente naquelas proteínas que são ATPase, ou seja, são proteínas envolvidas na produção de ATP que vão estar situadas na mitocôndria. Então, se há dano mitocondrial, vai haver dano direto no rendimento dessas proteínas. E outra coisa, a gente está vendo aí a ativação de proteases e ativação de proteases. Então, se essas proteases estão ativadas, elas vão destruir proteína. A ATPase também é um tipo de proteína, mas com função enzimática. Se as proteases são ativadas e elas têm como função destruir proteínas, e se a ATPase é uma enzima que é uma proteína, ela também vai ser destruída, né? Por isso que há também uma redução na quantidade de ATP, tá? Gente, esses são mecanismos aí relacionados à ativação de enzimas e na destruição aí, no caso, na interferência da ATPase, tá? Outra via
para concluir os efeitos do influxo do cálcio, é que a própria mitocôndria ela vai aumentar sua permeabilidade, fazendo com que saia mais cálcio. A gente viu, né, que no iniciozinho aí do mecanismo, quando aumenta a concentração de cálcio, altera a permeabilidade da membrana mitocondrial. O que acontece quando aumenta a permeabilidade da mitocôndria? A gente está vendo aqui, nesse esquema anterior, quando a gente tem, no lado esquerdo de vocês, quando a gente tem danos na mitocôndria, gerado principalmente por aquela alteração na permeabilidade, né? A gente vai ter o quê? Redução na geração de ATP. O que é que a gente está encontrando nesse esquema aqui? Uma redução na concentração de ATP, porque houve alteração na permeabilidade. Se houve alteração na permeabilidade, a mitocôndria vai tender a vazar material intramitocondrial, tá? E isso gera uma redução de ATP por ligação direta com esse outro metabolismo que a gente está falando aqui, que é diretamente relacionado à mitocôndria, ok? Ficou claro, gente, essa via é uma via um pouquinho mais extensa, né? Gente, vamos prosseguir, tá? Se tiver dúvida, é só falar. Ó, aqui a gente vai entrar no efeito desencadeado pelo acúmulo de radicais livres ou de espécies reativas de oxigênio. Esse esquema ele é super didático, porque ele mostra bem esses mecanismos quando se tem acúmulo de radicais livres. Eu falei para vocês que a gente tem um mecanismo natural de proteção para diminuir a concentração de radicais livres produzidos ou fazer com que esses radicais livres sejam convertidos em outros produtos, tá? E aí a gente está vendo quando acontecem falhas provocadas pelos agentes nocivos. E aí vamos ter algumas consequências a partir de danos gerados pelos radicais livres a partir da influência desses agentes nocivos, tá? A gente está vendo aí o oxigênio, né, no início desse mecanismo, tá? E a gente está vendo que o oxigênio ele é precursor de outros produtos. Quais os outros produtos? A gente tem peróxido de hidrogênio e radical hidroxila. Esses produtos, essa via reta é uma via que ela vai ter uma subdivisão, tá? O oxigênio, quando ele está, o organismo, nós, de forma geral, quando a gente está no meio adequado em termos de nível de oxigênio, a gente tem uma realização natural desse mecanismo. O que é gerado, né? Quais os produtos desse metabolismo do oxigênio? A gente tem os superóxidos, que são subprodutos derivados do metabolismo do oxigênio. A gente vai ter peróxido de hidrogênio, que também é derivado do superóxido de oxigênio, quando esse está numa concentração elevada, tá? Porque naturalmente esse superóxido de oxigênio ele tem uma enzima que vai converter ele em água. Desculpa, em peróxido de hidrogênio, certo? Essa conversão é a conversão natural, que é pela oxidismutase, superoxidismutase. Então, tá vendo que esse superóxido tem uma setinha embaixo, né? Mostrando que ele é convertido em peróxido de hidrogênio pela superoxidismutase, que é uma enzima natural. Natural, digo assim, está rotineiramente fazendo essa ação, né? Transformando esses superóxidos que são acumulados pela derivados do metabolismo do oxigênio, convertendo ele em peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele é menos tóxico, ele é menos reativo, essa é a palavra, é menos reativo do que os superóxidos. Os superóxidos, eles tendem a ser mais reativos. Por quê? Porque está faltando aí, eles ainda vão ter um par de oxigênio livre. E esse par de oxigênio livre, ele tende a ficar, ainda dá um caráter eletronegativo à molécula, fazendo com que ela interaja muito.
Então, ela quer fazer ligação, digamos assim, essa molécula. O peróxido de hidrogênio já está mais estabilizado. Então, a gente já está vendo que o superóxido aí se ligou com mais dois outros átomos de hidrogênio. Então, ele está mais estável. Quem faz essa função de converter o superóxido em peróxido de hidrogênio? Uma enzima chamada superóxido dismutase, tá? Que converte o superóxido em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio ainda é um subproduto que tem uma função, que tem naturalmente uma tendência a ser tóxico a nível de célula. Ele precisa ser decomposto em algo que não seja tóxico para a célula. Qual é essa substância que não é tóxica para a célula? Água. Então, a decomposição desse superóxido acontece por algumas enzimas que estão responsáveis por essa função. A gente tem a glutationa peroxidase, como também a catalase. A catalase, como a glutationa, ela tem a função de fazer com que esse peróxido de hidrogênio seja convertido em água, tá? A gente está vendo que esse superóxido aí nessa via ainda vai ter alguns produtos quando essas enzimas não vão dar conta da quantidade de superóxido, ou por algum efeito, ou por processos naturais, vai haver uma sobra aí de radical hidroxila, tá? O que acontece? Esse radical hidroxila, ele é muito reativo. Ele vai fazer com que aconteçam ligações com várias substâncias químicas. Ele sai, de certa forma, se ligando com várias substâncias químicas. Então, quando tem falhas nessas enzimas, vai haver acúmulo de radical hidroxila, tá? Ou quando a gente tem a participação dos agentes nocivos, a gente está vendo aí radiação, substâncias tóxicas e esse processo de reperfusão, que na verdade essas substâncias tóxicas, esse processo de reperfusão, eu estou tentando me lembrar mais ou menos o que é, mas até então não estou lembrado. Depois eu vejo para vocês. Mas radiação e substâncias tóxicas, elas vão fazer com que aconteçam acúmulo direto de radical hidroxila. É como se as enzimas elas não dessem conta da quantidade de superóxido, da quantidade de peróxido de hidrogênio que é gerado em decorrência dos efeitos da radiação e de substâncias tóxicas, tá? Além da reperfusão, que eu vou saber o que é mais na frente, tá? Tudo isso, todos esses agentes nocivos geram uma grande quantidade de superóxido, uma grande quantidade de peróxido de hidrogênio, em que as enzimas não vão dar conta de converter em substâncias menos tóxicas. E aí vai haver um acúmulo de radical hidroxila. O que é que acontece com esse acúmulo de radical hidroxila produzido onde? Na mitocôndria, tá? Vejam que essas substâncias aqui embaixo, a conversão em peróxido e a decomposição em água do peróxido de hidrogênio, eles têm uma função que é a remoção de radicais livres. Quando não acontece isso, esses radicais livres vão ter efeitos patológicos. Quais esses efeitos? Esse radical hidroxila é muito reativo. Ele vai agir com várias biomoléculas e o pior, além dele reagir com várias biomoléculas, ele não forma ligação estável. Ele deixa aquela biomolécula em que ele entrou em contato desestabilizada. Não fica estabilizada, fica desestabilizada. Ou seja, ele provoca um efeito cascata. Então, ele vai, por exemplo, o radical hidroxila interage com substâncias lipídicas, e aí ele vai provocar uma desestabilização nessas moléculas, fazendo com que todas elas tenham desestabilizações secundárias, resultando no processo de decomposição dessas biomoléculas. Quando esses radicais hidroxilas interagem com o lipídio, acontece um processo chamado
processo químico chamado peroxidação. Os lipídios eles vão começar a ficar desestabilizados e vão começar a fazer com que se desprendam da membrana, se soltem da membrana, gerando dano à membrana. E o pior ainda é que quando esses lipídios eles saem da membrana, eles se acumulam e eles têm um efeito detergente. O que é isso? A gente sabe que detergente, quando você está com a mão engordurada, você vai passa detergente e aí aquele detergente remove aquela gordura da sua mão, né? Por quê? Porque o detergente é feito de gordura. E gordura com gordura interage, né? Quando eu tenho. Gente, tá vendo alguma coisa aqui fora? Só passar. Pronto. Quando eu tenho gordura interagindo com gordura, a gente chama isso de efeito detergente. Aí começa tudo a ficar desacetilado, tá? Começa a haver toda uma interação bioquímica e química, fazendo com que tudo se desintegre, tá? E aí a gente vê que esses efeitos vai ser maior, lógico, nas membranas, porque elas são formadas por fosfolipídio. Então, lipídio interagindo com lipídio vai ter um efeito de desacetilação, que a gente chama isso de efeito detergente, tá? Vai haver toda uma desintegração de todas as membranas. Modificação, outro efeito, além desse, é que esses radicais livres, principalmente o radical hidroxila, ele provoca alterações na conformação das proteínas, como também eles podem agir quebrando as proteínas. Então, há o que? Em resultado disso, acúmulo de proteínas mal dobradas, que vão gerar aquele estresse no retículo, vão gerar alterações na permeabilidade da mitocôndria, gerando todos aqueles outros efeitos. Como também vai haver perca na quantidade de proteínas do indivíduo, das células como um todo. Tá? Além disso, os radicais provocam os famosos dímeros de timina. Timina são bases nitrogenadas, né? E aí, esses radicais, eles podem provocar, assim como radiação, só corrigindo o que eu falei, tá? Isso aí é um efeito que pode ser direto da radiação, né? Por que a radiação, como a UV, ela é um forte agente nocivo desencadeador de câncer de pele? Porque ela vai induzir uma alta produção de radical livre, principalmente radical hidroxila, que vai gerar danos no DNA. Quais o tipo de dano? Provoca uma ligação entre timina e timina, a gente chama de dímero de timina. Esses dímeros de timina, eles provocam mutações a nível de material genético. O que é que vai ser a neoplasia? Vai ser um acúmulo de mutação em que não vai haver correção no processo de replicação celular. Esse material genético vai se replicar de forma desordenada. E aí gera o que a gente considera como câncer de pele. Tá? Então, isso é o efeito de radicais livres, de radiação, da radiação, como também de outras substâncias tóxicas. Por exemplo, os agrotóxicos, né? Agrotóxicos, como outras substâncias químicas, elas provocam vários tipos de câncer, né? E aí a gente está vendo uma via que pode levar a determinados tipos de alteração, né, no material genético. A gente está vendo aí que o resultado da ação desses radicais livres no material genético é a geração de mutação. Essas mutações podem ou não provocar câncer, tá? Mas a gente sabe que quando se tem danos numa concentração alta sobre o material genético e que o sistema de reparo não consegue mais controlar, aí a gente tem um estopim para o câncer, né? A tendência é que haja câncer, ok? Gente, dúvidas sobre essa via? É importante vocês falarem, porque aí eu, eu meço mais ou menos como é que tá a aula, né? Que é muita informação. Marcelino,
Marcelino? Oi, tô ouvindo, Chico. Eu só queria saber, a ligação que fazia lá na mutação era timina com o quê? Com timina. São dímeros de timina. Tá certo. Certo? E aí é como se essa ligação timina-timina bloqueasse o processo de replicação do material genético. Ou, quando ele se replica, ele replica de forma errada, certo? E aí gera alterações a nível de divisão celular. Processo de divisão celular alterado. Obrigada. Ok? De nada. Ó, os efeitos patológicos, né? A gente tem o que eu falei, peroxidação dos lipídios, é quando há essa desintegração dos lipídios das membranas, e ao mesmo tempo esses lipídios começam a interagir com outros lipídios em outras membranas, havendo um efeito detergente, né? Modificação na composição das proteínas, essas proteínas elas vão sofrer principalmente influência nos oxigênios que estão constituindo os aminoácidos. A gente sabe que proteína é feita de quê? De aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão ter como elementos químicos vários átomos, né? Entre esses átomos a gente tem alguns que vão ter oxigênio ou hidroxila. Então, esse radical livre produzido, principalmente a hidroxila, ela vai interagir com oxigênios presente nas proteínas, nos aminoácidos constituindo as proteínas, né? E aí gera o que a gente chama de modificação oxidativa, tá? E também provoca lesão no material genético, como eu acabei de falar, que seriam as mutações, gerando mutações. Ok? Ó, a gente vai começar outro mecanismo, que seria quando se tem alterações em termos dessa permeabilidade da membrana, tá? A gente está vendo que alguns efeitos diretamente relacionados com o que eu falei anteriormente, que seria da mitocôndria e do cálcio. Aqui é um resumo, tá? Então a gente está vendo tudo que eu falei anteriormente de forma esquemática. Só um minuto, gente. Tá, até me desconcentrei aqui. Ó, então, esses esquemas, esse esquema que eu estou mostrando aí, é o que são relacionados à alteração na permeabilidade da membrana, certo? Que levam a danos na membrana. Vejam, não é a permeabilidade da mitocôndria, de alteração a nível de membrana como um todo, certo? Membrana celular. A gente está vendo aí a diminuição na concentração de oxigênio, né? A gente vai ter, eu falei que um dos efeitos aí que geram danos à mitocôndria, principalmente é a isquemia, né? Então, quando baixa o nível de oxigênio, seja pela insuficiência da chegada do sangue no quadro de isquemia, a gente vai ter efeitos diretos aí na mitocôndria. A gente vai ter aumento na concentração de espécies reativas de oxigênio, gerando uma peroxidação lipídica, como eu falei, e, consequentemente, vai haver a perda do lipídio da membrana, o que é que pode gerar danos em relação também à perda de lipídios. O processo de efeito detergente, então, quando acontece essa reacilação, né, vai diminuir a concentração de lipídios na membrana e também interfere na síntese de lipídio, de fosfolipídio, porque, lembrando, o que é que sai aí da mitocôndria, né, em termos de... Só voltar aqui para vocês entenderem. Ó, a gente está vendo aí que a gente vai ter, com base nos efeitos sobre a mitocôndria, a gente tem algumas interferências aí, né? A gente está vendo que vai aumentar a produção de espécies reativas e a diminuição de oxigênio. Esse esquema aqui, ele mostra os danos de uma certa forma quando acontece efeitos também na mitocôndria. É por isso que eu falo que a gente não pode isolar os mecanismos, eles estão integrados, tá?
estão integrados. Então, quando a gente tem alteração na permeabilidade da mitocôndria, diminui a concentração de ATP, que vai fazer com que também aconteça uma diminuição na síntese de fosfolipídio. Por quê? Porque está havendo ataque enzimático, né, daquelas enzimas que foram ativadas, está havendo uma peroxidação lipídica e também está havendo uma diminuição no fornecimento de ATP da mitocôndria. Tudo isso resulta numa diminuição da síntese de lipídio, além do efeito dado por um processo chamado de efeito detergente. Tá? Tudo isso causa percas de lipídios, especificamente fosfolipídios. Aí a gente está vendo uma integração dos metabolismos do cálcio com os da mitocôndria. Então, quando a gente tem um aumento no cálcio citosólico... Nossa, tudo. É verdade, mas é porque eu estou assistindo essa videoaula. O professor está dando videoaula, eu só estou podendo acompanhar ao vivo. Cálcio citosólico, quando há um aumento nesse cálcio citosólico, a gente vai ter uma ativação das fosfolipases e uma ativação das proteases. Lembram? Então, só voltando aqui. Ó, o que é que acontece? Aumento do cálcio, aumenta o nível de fosfolipase, aumenta o nível de ATPase, aumenta o nível de protease, aumenta o nível de endonuclease. Então, todas essas enzimas, elas vão fazer com que haja efeitos diretos. Nesse caso aí, a gente está vendo que os efeitos do aumento no cálcio citosólico estão interligados também com os efeitos que acontecem a nível de mitocôndria. Quais esses Escute, efeitos? o que foi aquilo daquele pobre coitado? Alguém está com o microfone ligado. Muito grande, você veja. É a Maria do Os Carmo. hospitais, né? Maria Pessoas do Carmo. em desespero. Maria do Carmo. O prejuízo foi grande, viu? Gente, alguém escreveu aí no chat que o microfone dela está ligado. O prejuízo foi grande mesmo. O prejuízo Maria do foi Carmo. grande. Eles fizeram assim para destruir mesmo a cidade. A parte da cidade que foi atingida ficou um buraco, ficou vazia. Essa aula, pode parar? Não, não parei, não. Carmo. Coitado. Maria do Carmo. Que tem eu. Seu Maria. microfone tá ligado. Ai! Acontece, Maria. Desculpa, pessoal, viu? Desculpa. Então, vocês ouviram que eu estava conversando aqui? Ai, que vergonha. Ah, desculpa. Tudo bem. Ó, gente, eu acabei desconcentrando um pouquinho. Vejam, vou repetir, tá? Então, esse aumento do cálcio citossólico, ele tem uma integração com o que acontece a nível de redução de ATP, certo? Então, a gente está vendo que aumento na concentração do cálcio citossólico aumenta a atividade de algumas enzimas, principalmente fosfolipase, e a ativação de protease. Então, se há ativação dessas enzimas, elas vão destruir, respectivamente, lipídios e proteínas. Aqui é um resumo do que eu estava falando anteriormente. Está vendo a integração que acontece com aumento na degradação do fosfolipídio, gerando aí uma quebra desses lipídios presentes na membrana. Como é que eles estão integrados aí? A gente está vendo que é o mesmo efeito, essa degradação aumentada de fosfolipídios é o mesmo efeito que acontece a partir do aumento do cálcio citosólico, como também da diminuição de ATP. Eles estão integrados nesse ponto aí. Qual o resultado geral? Danos na membrana, porque a membrana vai ser formada, é formada por lipídios, é formada por proteínas, tá? Que é só mais um resumo, né, do que eu estava falando anteriormente de uma forma integrada, porque aqui ele juntou efeitos de cálcio citosólico com efeitos na diminuição da concentração de ATP, ou efeitos diretos sobre a mitocôndria, tá? É um resumo, basicamente um resumo em termos de esquema. Quais as consequências a nível de membrana com base nesses efeitos aqui,
tá? A gente sabe que acontece perda de fosfolipídio, quebra de lipídios e também danos ao citoesqueleto, diminuição da concentração de proteínas formando esse citoesqueleto. Vai haver danos tanto na membrana plasmática como na membrana mitocondrial, e aí a gente tem algo mais preocupante também, que é a lesão a nível de lisossomos. As membranas dos lisossomos vão se desintegrar. O que é que tem dentro dos lisossomos? Várias enzimas. Essas enzimas vão sair para o meio intracelular, começar a corroer a própria célula. Esse processo de se autodestruir, se autocomer, a gente chama de autofagia. Tá? É um dano direto também pela consequência dos danos à membrana, provocado pelo quê? Pelo excesso de cálcio, pela diminuição de oxigênio e também por esses outros efeitos que a gente está vendo aqui, tá? Como também, ó, a produção de radicais livres. Por isso que eu falo que a gente não pode isolar os mecanismos, eles geralmente acontecem de forma integrada. A gente separa para ficar mais fácil em termos de aprendizado, né? Didática, ficar mais fácil de explicar esses mecanismos, tá? E aí a pergunta seria, como é que a gente pode distinguir o que seria lesão celular reversível, ou seja, quando a célula pode voltar ao seu estado normal, daquela lesão que é considerada irreversível? O que é que faz com que esses mecanismos, eles culminem no processo de lesão irreversível do que no processo de lesão reversível? A gente tem a famosa teoria chamada ponto de não retorno, que é quando a célula não tem mais a capacidade de ter o processo de volta ao estado normal. O que é que caracteriza esse ponto de não retorno? Atualmente, não se tem algo ainda concreto mostrando, dizendo, não, agora a célula vai sofrer lesão irreversível. Não, agora ela está no quadro de lesão reversível e ela vai voltar ao estado normal. Não se tem ainda essa exatidão, mas se tem fenômenos que acontecem que podem considerar como estágio em que a célula vai ter um ponto, entrar no quadro de lesão irreversível. Quais são? A incapacidade de reverter a função mitocondrial, tá? Fazer com que a mitocôndria, ela sofreu danos e aí ela não vai ter mais essa capacidade de voltar à sua funcionalidade normal. A gente chama de disfunção mitocondrial. E quando a membrana vai sofrer fortes alterações. Então, esses dois efeitos, na mitocôndria e na membrana da célula, de forma mais profunda, no caso da membrana, são efeitos que caracterizam o ponto de não retorno. Ou seja, a célula não vai ter mais a capacidade de voltar ao seu estado normal ou ir para um quadro de lesão reversível. Tá? Gente, ficou claro isso? É bem realmente interessante que vocês perguntem, porque esse ponto aí é o que vai dizer que a célula está na lesão irreversível ou ela está na lesão ainda reversível. Nenhuma dúvida? Então, esses dois pontos, a capacidade de não resgatar a função mitocondrial e as alterações marcantes na estrutura da membrana, elas são pontos cruciais que vão dizer a célula está no quadro de lesão irreversível. E aí a pergunta seria, como detectar isso? Como detectar, como saber que a célula já está no quadro de lesão irreversível? E o mais interessante, como evitar que a célula entre no quadro de lesão celular irreversível? Se eu sei que esses dois pontos eles são característicos da lesão irreversível, como fazer para evitar ou como detectar que aquele tecido está sofrendo lesão do tipo irreversível? E aí a gente tem, com base nisso,
alguns métodos bioquímicos que auxiliam na prevenção da lesão total daquele órgão, da perda daquele órgão, ou, consequentemente, do desenvolvimento de uma neoplasia do tipo maligna. Então, são metodologias, são testes bioquímicos que servem para alertar, né? São prognósticos de quadros de lesão celular irreversível. A gente tem alguns detectores, a gente chama de biomarcadores. Esses biomarcadores eles vão sinalizar que está acontecendo algo errado ali e que a tendência é que aquelas células daquele órgão, daquele tecido, sofram lesão irreversível. Quais são? Eu trouxe aqui algumas. No músculo cardíaco, lembra que eu falei que é um músculo que depende muito da concentração adequada de cálcio, né? Ele tem uma demanda muito alta por cálcio. E a gente tem uma proteína sendo produzida quando está começando a haver lesão celular no músculo cardíaco, que é a proteína creatina quinase. O excesso dessa proteína quinase representa que não está havendo o metabolismo correto. Digamos que é um biomarcador mostrando que aquelas células do músculo elas estão começando a sofrer lesão. Naturalmente, essa proteína, essa enzima, né, ela tem uma função, que é converter a creatina em fosfocreatina. A fosfocreatina é necessária para fornecimento de energia de ATP para o músculo cardíaco. Quando há um excesso dessa creatina quinase, significa que o músculo está trabalhando de uma forma, de certa forma, alta, porque a concentração alta de creatina quinase mostra que essa reação aí está acontecendo, né? Então, se eu sei que está alta essa creatina quinase, isso indica que está havendo a conversão da creatina em fosfocreatina. Isso é indicativo de que o músculo cardíaco está sofrendo lesão celular, tá? Porque essa via metabólica aqui, ela está relacionada à via de ATP. Então, vamos mostrar um quadro na prática, um infarto ou então uma isquemia. O que é que acontece? Níveis de ATP vão diminuir, níveis de oxigênio também. O que é que vai acontecer? Se diminui níveis de ATP, se diminui níveis de oxigênio, o músculo vai ter que trabalhar mais para compensar essa perca energética. Ele vai tender a buscar mais energia, se não tem, né? Se não está havendo esse fornecimento. Então, ele vai acumular maior quantidade de creatina quinase para compensar esse trabalho, transformando a creatina em fosfocreatina, tá? E isso é um dos biomarcadores aí que indicam que essa célula muscular ela está sofrendo lesão, tá? Fígado, a gente tem a fosfatase alcalina, que é muito solicitada nesses exames laboratoriais, né? Então, a fosfatase alcalina está relacionada com o metabolismo energético também do fígado, e o excesso dela também é um biomarcador de que aquele tecido está sofrendo lesão. Geralmente, essa enzima ela aumenta quando está havendo acúmulo de gordura no fígado. Então, é um dos indicativos que o médico solicita para saber se o indivíduo já está tendo um quadro em que as células hepáticas elas já estão armazenando gordura e que elas podem entrar. Lembram que armazenamento de gordura ainda é lesão reversível. E se eu sei que essa fosfatase alcalina está numa concentração muito alta, significa que parte dessas células que já entraram no quadro de lesão celular reversível, ou seja, já estão acumulando gordura, elas podem partir para um quadro ainda mais crítico, que é de lesão celular irreversível, tá? Ok? Então, esse é um dos indicativos para ter esse diagnóstico também. Naquela atividade sobre câncer, né, de mama, vocês colocaram muito bem esse biomarcador aí, que ele é utilizado para diagnosticar o crescimento excessivo celular, tá? Esse biomarcador, na verdade, ele atua como um receptor, né? E ele está relacionado com o excesso de crescimento
das células, né? E especificamente as células mamárias, tá? Outro é esse outro tipo aqui, que ele, diferentemente, ele auxilia no tratamento da doença. Ele é utilizado para diagnosticar também, né, dizer que está acontecendo o câncer, mas também ele é um auxiliar no tratamento. Ele pode ser usado como forma de tratamento da doença. Logicamente, de uma forma mais molecular, tá? Mais molecular. E os biomarcadores que a gente discutiu bem, que seriam os microRNAs, né? Que a gente sabe que quando há um excesso de microRNA, significa que está havendo aí um aumento em termos de correção, né? Então, o microRNA ele serve como mecanismo de correção para evitar que as células acumulem material genético defeituoso e, consequentemente, gere um crescimento excessivo. A gente está vendo aí nesse esquema em que eles podem atuar. Eles são supressores tumorais, eles diminuem a produção de tumor a partir do momento em que eles interferem naquele material genético que pode codificar proteínas defeituosas, né? E ele também, a gente está vendo aí quando ele é um indicativo de oncogênese, que é o câncer, onde acontece um ciclo celular descontrolado e também uma inibição no quadro de apoptose. Isso é novo para a gente. Então, microRNAs, eles podem inibir a apoptose. Aí vocês poderiam dizer, mas inibindo a apoptose é algo bom, né? Que evita a morte celular. Mas nesse quadro de oncogênese, não é bom. Por quê? Porque a apoptose aí, ela iria diminuir o número de células, as células ruins. Quando se inibe a apoptose, aumenta o crescimento dessas células que permaneceram. E aí geram os tumores, né? Que podem ser pontuais ou invasivos, tá? Então, os microRNAs também têm esse papel de inibir a apoptose, que é algo ruim no caso da oncogênese, tá? A gente vai parar por aqui, e aí na próxima semana a gente começa a apoptose. Gente, na semana que vem eu queria ter aula na quinta e sexta, tá? Para a gente dar uma adiantada um pouquinho nesse conteúdo, que é um conteúdo um pouco mais extenso. Ok? Alguma dúvida até então? Marcelino, na sua avaliação, a primeira, você vai cobrar biologia molecular também? Também, mas só os conceitos chaves. Certo, Hermínia? Certo. Ok. Gente, como a atividade para a semana que vem, eu não queria nem que fosse uma atividade, assim, mas eu queria que vocês dessem uma pesquisada em outros biomarcadores. Então, só por curiosidade mesmo, vocês levantassem, tipo, eu achei esse biomarcador que serve para isso, para diagnosticar isso, certo? Então, eu apresentei alguns aqui, eu não falei muito nesses moleculares, que a gente já discutiu bem, né? Esses dois aqui. Eu queria mais esses sem ser molecular, esses do dia a dia, tá? Como a fosfatase alcalina e a creatina quinase. Outros biomarcadores que podem servir como prognóstico, tá? De lesão irreversível, tá bom? Eu vou botar direitinho no Classroom, mas é critério de pesquisa, de curiosidade mesmo, certo? Pronto, aí não precisa te enviar, né? Não, não precisa, porque só para a gente fazer uma discussão na próxima aula, tipo, eu encontrei esse serve para isso, certo? Não sei se é algo assim obrigatório para vocês fazerem. É mais critério de conhecimento e pesquisa mesmo. Ok? Então, gente, bom fim de semana. Vou parar aqui a gravação. E aí eu vou deixar disponibilizado ainda hoje. Na semana que vem, a gente vai ter aula quinta e sexta.